Eu vou ler para vocês relatos do site casafantasma.org. O vulto na ponte. Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda e nunca vi nada de paranormal ou algo que não pudesse explicar. Eu moro e trabalho na região do Campo Belo e como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé e também volto a pé. A parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da Avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal para o chefe me pedir para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que um dia a coisa extrapolou. Eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta no dia seguinte, até às 9 da manhã. Eu acabei ficando lá até as 3:30 da madrugada. E lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando eu cheguei na ponte, olhei para um lado, para o outro, tentando ver se tinha mais alguém, e não vi ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vi alguém vindo na outra direção. Eu hesitei um pouco pensando se eu dava a volta e fazia um caminho mais comprido, ou se ia em frente. No que eu dei uma parada, a outra pessoa também deu. Aí eu pensei, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho. Então eu fui em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo. Não se preocupe, é só alguém indo para casa. Só passa reto e nem olha para ele. Então eu apertei o passo e fui. No que eu olho para frente, ele estava correndo na minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção, na rua, no meio da madrugada, não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Eu continuei andando normalmente. Como eu fui chegando perto, era para começar a ver o cara, mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobria o corpo todo e ela não ficava parada. Era como se fosse feito de fumaça. Eu pensei comigo mesmo. É o som que tá te fazendo ver coisa. Só continua em frente. Não olha pro cara. E se ele falar algo, não dê tela pra ele. No que eu tava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé no corrimão. Mas ele não estava segurando em nada. Não dava para ver os braços ou suas mãos. Ele estava se equilibrando em cima do corrimão. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, pulou do corrimão sem usar as mãos e eu fiquei sem reação. E a única coisa que eu pensei foi: passa reto e finge que o cara não tá lá. Mas quando eu ia me aproximando, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre, mofada, meio asfixiante. E o som que aquilo fazia era um som de ossos estalando, com uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, até hoje, eu não sei por que raios eu resolvi continuar em frente. Eu só pensava: não olha pra ele, não olha pra ele, não olha pra ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei para o rosto dele. Quando eu fiz isso, eu não consegui ver o rosto, só os olhos, nada mais. Eu não consegui olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente, quase que insana. Eu caí para trás, indo parar na via e saí correndo. Quando olhei para trás para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais. Eu estava sozinho na ponte agora. Voltei para a calçada e olhei lá embaixo na Avenida Águas Espraiadas e não tinha nada. De repente, aquele cheiro nauseante começou a aparecer, bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Agora eu faço o caminho mais comprido para ir de casa para o trabalho e para voltar. Esse relato foi enviado pelo Augusto de São Paulo.
O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.